Graça e paz, igreja. Bom dia. Tem 3 semanas que nosso pastor me deu esse desafio de trazer a palavra de Deus para a nossa igreja. E desde então tenho me preparado. E vamos dar sequência, a série que nosso pastor iniciou, que é Transbordante, uma vida abençoada. E a mensagem de hoje é: que prova é essa? E Deus colocou no meu coração que a minha introdução deveria ser um pouco da minha história. Muitos aqui me conhecem, desde de criança, de bebê, mas muita parte ninguém conhece. Há 3 anos atrás, a minha vida teve uma reviravolta. Eu, em 2007, eu me convenci. Na verdade, não me converti, eu me convenci. E me achava crente, me achava cristão, me achava ungidão de Deus, que sabia tudo, eu era o cara. E dali então, eu vivia uma vida em Cristo, uma vida entre aspas em Cristo. E de repente eu me afastei da presença de Deus. Que Deus ele não se afasta de nós a nenhum instante. Só que quando nós decidimos nos afastar da presença de Deus, Ele não vai nos arrastar. Simplesmente nós nos afastamos. E com isso, meus amados, a minha vida simplesmente ela foi ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Achava eu que dizimava, achava eu que ofertava, nada, fazia nada disso. Eu negociava a princípio, o princípio de Deus que é o dízimo, é a nossa oferta, a nossa semeadura é a nossa oferta, Eu negociava porque eu recebia o meu salário, a primeira coisa que eu fazia era calcular o meu salário, calcular o meu dízimo, calcular a minha oferta. E com tudo isso eu fui cada vez me afastando um pouco mais, até que eu desviei. E irmãos, com muito temor eu falo que com esse desviar, a minha vida ela simplesmente despencou de vez. Irmãos, eu fui parar num poço de lama, um lamaçal. Eu não me reconhecia mais. Pecado, adultério, pornografia, prostituição tomou conta da minha vida. Eu não era mais eu. Com isso veio o divórcio. Me arrebentou. O diabo simplesmente ele tomou conta da minha vida e falou: você é meu, você me pertence. Eu permiti, ele tomar conta da minha vida, que ele não toma conta da nossa vida sem a nossa permissão. Não tem jeito dele acessar a nossa vida sem a nossa permissão. E eu permiti. Eu me afastei da presença de Deus. Só que para a honra e glória do Senhor, hoje estou aqui. E, meus amados, quando eu me separei, eu estava com uma mentalidade assim, irmãos, tão nojenta, tão suja, sabe? Eu glorifico a Deus pela vida do meu irmão, porque ele foi sábio também, porque ele muitas vezes ele tentou assim, de início, que você tem um dia, eu achando, eu sou o cara, sei tudo. Eu falei: eu não quero mais que você fale de igreja comigo. Briguei com ele. Falei: não fala mais de igreja comigo. Se você falar de igreja, eu não vou mais te olhar na cara. Porque eu estava tão sujo, tão imundo, que falar de Deus para mim doía nos meus ouvidos. Só que eu achava que eu tinha Deus. Não, eu tenho Deus no meu coração. Eu não preciso de uma igreja. Eu oro, não orava nada. Eu leio a Bíblia, jamais. Não lia. Só que o sepulcrão caiado estava ali, Para o meu irmão, para minha mãe, para as pessoas que me viam de fora, está ali, lindão, de pé, nada, estava podre por dentro. E a mentalidade que eu estava, imagine, quando eu me separei, eu estava com 38 anos,
estava gerenciando a empresa do meu pai. Não tinha assumido ainda a empresa dele, estava gerenciando. Foi bem no início da pandemia, ele tinha ido para ficar um tempo no sítio dele. Minha mentalidade, o que foi? Carrão, dinheiro no bolso, né? Estou gerenciando uma empresa que considerada no litoral uma das mais bem conceituadas no nosso ramo, né? De esquadrilha de alumínio e vidro temperados, né? Cara, eu vou rasgar o mundo. Vou rasgar o mundo. Sozinho, carrão do ano, boa pinta. Mais bonito que meu irmão, né? Amém? Cara, só que assim, esse é o nosso plano. Mas os planos de Deus são totalmente o inverso dos nossos. Totalmente. Cara, eu falei, vou rasgar o mundo, vou pegar a mulherada. E nisso passava, né? Uma moça na frente da empresa, todo dia de bicicleta. Toda trabalhadinha, toda trincadinha ali, né? Eu falei, cara, eu vou rasgar o mundo e vou começar com aquela ali, ó. Confesso, irmãos, na minha mente foi isso. Na minha mente foi isso. Eu falei, vou começar naquela ali. E comecei a cercar, cara. E cercar, estudei o horário de sair, gravei o horário, o caminho que fazia. Ela fazia a curva de bicicleta e eu aparecia na esquina. Tum. Quem é visto sempre é lembrado, né? Irmãos, e com isso ela foi permitindo. Hoje está aqui, né, minha amada esposa, Kelly. E ela foi permitindo acessar a vida dela. Onde eu estava? Num poço de lama. Lá dentro do poço de lama, encontrei mais uma que estava no poço de lama. Só que Deus, Ele não une pessoas, irmãos. Ele une propósitos. Ele não une pessoas. Não adianta você achar que a tua esposa foi você que escolheu, foi... Não. Deus uniu o propósito um do outro. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui. Minha amada esposa está aqui. Deus me deu mais 3 filhas, amadas, abençoadas. E assim, meus amados, e assim, não tem como eu passar essa palavra sem antes passar um princípio que tem que sair da nossa casa. Meus irmãos, nunca esconda nada da sua esposa. Seja como transparente como uma água cristalina para ela. Que se tua esposa é verdadeiramente uma mulher de Deus, uma mulher de oração, que está ali como coluna na tua vida, com o joelho no chão plantado por você, você pode ter certeza, o Espírito Santo vai mostrar para ela. Eu digo de experiência aqui no início, como eu vinha num costume de mentiras, eu ainda tentei manter mentiras, não tem jeito, meu irmão. Deus mostra. Amém? É isso aí. Então você, meu irmão, que tem uma esposa de Deus, que é uma mulher de Deus, seja transparente com ela. Nunca tome uma decisão na sua vida sem abrir, primeiramente, claro, com Deus e com a tua esposa. Amém? Você só vai ser abençoado com isso. Mas glória a Deus. Quando meu irmão me deu essa função, de trazer a palavra, irmãos, eu sempre tive dificuldade em falar em público. Sempre, muita dificuldade. No meu tempo de escola, tempo de faculdade, eu não conseguia apresentar trabalho de faculdade, de escola, porque eu tinha muita vergonha de falar. Sabe, vergonha mesmo de falar em público. E só que eu falei assim, né? Que prova é essa? Que prova é essa? E, irmãos, eu digo sim, de coração, que sem Deus eu não estaria aqui. Hoje, nesse domingo, eu não estaria aqui de pé, neste lugar aqui de muito respeito, com as minhas mãos geladas, porque o temor a Deus de estar aqui em cima, ele é muito grande. Amém? Vou entrar na nossa ministração, né, que eu estou olhando aqui para o lado, aqui, o negócio é assustador aqui. Amém? Muitos cristãos não sabem que tem na Bíblia uma grande prova, né?
na realidade, você faz essa prova todo mês. Todo mês que você pega o teu salário, sendo funcionário, todo mês que você pega o seu prolabore, sendo empresário. Então nós somos colocados à prova todos os meses, quando nós pegamos as nossas rendas, né? Amém, meus irmãos? Mas toda vez que você recebe, você tem essa prova. Que prova é essa? A prova de quem você vai agradecer pela sua renda. Quem você vai colocar em primeiro lugar com a sua renda? Sabe, amados, nós decidimos o que vamos fazer com os primeiros 10% da nossa renda. Então essa é a prova que Deus nos coloca todos os meses. Muitas pessoas todos os dias, muitas pessoas todas as semanas, muitas pessoas a cada 15 dias, outras pessoas uma vez por mês. É a prova que Deus nos coloca. Quem você vai agradecer? Quem você vai adorar pela sua renda? Muitas pessoas agradecem a quem em primeiro lugar? Ao Visa, ao Mastercard. Recebe, corre lá pagar as faturas dos cartões de crédito, né? Só que assim, meus amados, o Visa e o Mastercard, ele não tem poder de nos abençoar. O único que tem o poder de nos abençoar, principalmente nesta área, é Deus. Então sejamos gratos a Deus em primeiro lugar. Quando a pessoa coloca Deus em primeiro lugar, em qualquer área, seja qual área for da sua vida, seja no seu relacionamento, seja nas suas finanças, seja na sua devoção, na sua entrega, se colocar Deus em primeiro lugar, meus irmãos, Deus ele promete derramar bênção sem medida sobre as nossas vidas. E Deus ele não é devedor, jamais se ele prometeu ele vai cumprir, desde que seja feito aqui, ó, em primeiro lugar, dentro do coração, que tudo tem que partir do coração, né? Deus quer lhe prosperar muito em todas as áreas, inclusive nas finanças. Deus ele colocou no coração do nosso pastor de trazer essa ministração, essa série, que, rapaz, irmãos, ele é muito importante na nossa vida, porque é um assunto delicado de lidar com a igreja, né? Igual o nosso pastor fala que ele achava crente crente burro e pastor ladrão. Eu compartilhava disso aí, né? Por ser irmão caçula, acabava seguindo os mesmos pensamentos, né? Mas, para a honra e glória do Senhor, a gente pensa totalmente ao contrário disso. Que realmente é uma parte da nossa área que nós temos que consagrar a Deus. Nós temos que consagrar ao nosso Senhor, né? Então, quando nós colocamos essa parte diante de Deus, entregue para Deus, irmão, você pode ter certeza absoluta que Ele vai abençoar a nossa vida nessa área. E como nós fazemos isso? Em primeiro lugar, como que nós adoramos a Deus? Em primeiro lugar, com as nossas rendas. Primeiro, no dízimo. Primeira parte é o dízimo, né? Mas alguém pode chegar e perguntar, mas, irmão, é obrigado a dar o dízimo? Não, de forma alguma. Deus não nos obriga a nada. Ele não nos obriga a nada. No tempo da lei, era obrigado. Era obrigado. Se você não devolvesse o dízimo, você vivia sob maldição no tempo da lei de Moisés. Mas hoje vivemos no tempo da graça. Só que, irmãos, não é obrigado a dar o dízimo, mas é um privilégio nós devolvermos o dízimo. É um privilégio e amor devolvermos o dízimo, darmos o dízimo, né? Nós ensinamos para os nossos discípulos que assim, meu amado, se você recebe no teu mês, o teu salário é R$2.000, não, o teu salário é 1.800. Porque 10% não é teu. 10% pertence a Deus. Deus precisa do nosso dinheiro? Não, de forma alguma. Só que, irmãos, como que nós teríamos esse ar-condicionado geladinho aqui? Glória a Deus.
Eu sou encalorado. Como nós teríamos isso aqui? Como nós manteríamos esse prédio? Tem irmãos que vivem, tiram a sua renda, recebem a sua renda da obra. Como que isso seria possível? Sem os nossos dízimos e sem as nossas ofertas. Entendeu? Então, Deus não precisa do nosso dinheiro. Só que Deus, Ele precisa do quê da gente? Do nosso coração. Então, todo o princípio de Deus se inicia onde? No nosso coração. Então, irmãos, dar o dízimo, ele é um privilégio. É um privilégio de amor. Poucos têm esse privilégio. E muitos querem viver esse privilégio. Então, esses que desejam muito viver esse privilégio, é só o que? Entrega o coração a Ele. Entrega o coração a Ele, que Ele vai preparar isso para você. Você pode ter certeza. Quero trazer aqui 2 Coríntios 9:7. Nessa passagem, é o apóstolo Paulo falando aos coríntios, levantando uma oferta para dar aos pobres que estavam necessitados, né? Que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amados, aqui ele tem um ensinamento muito forte que a minha esposa nos trouxe numa célula lá em casa. O entendimento que a gente teve com esse dê conforme determinou em seu coração. Meus amados, no momento de oferta, por exemplo, não é você ali cavocar o teu bolso, tem ali uma nota de 20, uma de 5. Eu senti no coração que eu vou dar essa de 5 e vou guardar de 20. Não, meu irmão. É lá quando você recebe, no começo do mês. Você vai primeiro separar o seu dízimo, depois você vai dobrar o seu joelho e orar a Deus. Falar: Deus, o que o Senhor quer de mim? O quanto o Senhor precisa de mim? Vai pagar suas contas, lógico. Vai ver o que sobrou, vai separar um dinheiro para você se divertir um pouco com a sua família, pagar um lanche para os seus filhos, para a sua esposa. E vai propor no seu coração diante de Deus: eu vou separar R$2 que seja, para dar no culto, no Tadel e na minha célula. No culto, no Tadel e na minha célula. Isso durante o mês todo. Isso é conforme você propôs no seu coração diante de Deus. Por mais que você ache que aquele R$2 vai faltar naquela semana, irmão, não negocie. Se você propôs no teu coração diante de Deus, dê, oferte. Você pode ter certeza que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. O dízimo se aplica para quem está debaixo da graça. Dízimo no hebraico, no Antigo Testamento, é marser. É uma palavra difícil de pronunciar. Está ali. Essa palavra significa a 10ª parte. No Novo Testamento, no grego, é dekate. E também significa a 10ª parte. Alguém talvez diria: dízimo está na lei, então não aplica mais para mim, porque estou debaixo da graça. Meus amados, na verdade, o dízimo ele é praticado até antes da lei. Não somente durante a lei de Moisés, mas antes da lei. Abraão, há mais de 500 anos antes da lei, já dizimou ao sacerdote Melquisedeque. Jacó, 450 anos antes da lei, devolveu o seu dízimo. Então, meus amados, o dízimo ele se aplica antes da lei, durante a lei e no tempo da graça. Então, se a gente for levar esse pensamento que o dízimo ele não se aplica no tempo da graça, nós estamos nos enganando. Então, se a gente for pensar que não se aplica no tempo na lei da liberdade, que é considerada o tempo da graça, a lei da liberdade,
Tiago chamou de lei da liberdade, né? No tempo da lei, o adultério ele era proibido. Então hoje é permitido? Estamos no tempo da graça. Então, um sinal que eu posso sair adulterando, sinal que nós, varões, podemos sair olhando o corpo de mulher e desejando o corpo de mulher, isso é adultério também. Adultério não é só ato consumado, não, é o olhar. Nós adulteramos no olhar, no desejar a mulher do próximo, isso é adultério também. Então, já que estamos no tempo da graça, significa que a gente pode fazer? Não, de forma alguma. No tempo da lei era proibido assassinato. Não matarás. Então hoje eu posso matar. Hoje eu posso, desejei passar a faca no pescoço. Hoje eu vou fazer isso. Porque todo no tempo da graça, então Jesus já me perdoou, eu posso matar? De forma alguma, irmãos. De maneira nenhuma. No tempo da lei, era proibido roubar. Minha filha, vem aqui, por favor. Só ilustrar um pouquinho aqui. Faz de conta que você esqueceu o teu celular aqui. E volta lá para o seu lugar. Estou aqui, bem de boa. Vi que a minha amada irmã, no lugar que não é minha filha, esqueceu o celular dela aqui no lugar. Estou vendo ela aí. Eu vi ela deixar aqui. Eu percebi que ela esqueceu aqui. E estou vendo ela aí. Foi umas oportunidades, né, cara? Estou no tempo da graça. Jesus já me perdoou. Achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Ô, cara, um iPhonezinho 12 Pro Max, cara. Irmãos, ridículo. Obrigado, minha filha. Ridículo. Não, de forma alguma. De forma alguma. Isso era proibido no tempo da lei e continua sendo proibido até os últimos dias. Amém? Como saber, então, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, os mandamentos, as leis, as promessas, né? Vamos dar sequência, então, né? No Novo Testamento, irmãos, alguém aqui já ouviu falar qual é o texto mais antigo, o texto cristão, documento, perdão, cristão mais antigo que se ouviu falar? Muitos falam que é Mateus, Lucas, mas também, há pouco tempo, foi descoberto o Didaquê. O que é o Didaquê? É um documento da doutrina, o ensinamento aos apóstolos. Esse é um documento considerado hoje um documento mais antigo cristão. Ali, ele já ensinava o dízimo. Vamos ler o que está escrito lá em Mateus 23, versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, que nesse tempo não se dava o dízimo somente das rendas, também dava dos temperos. O que nascia no teu quintal você devolveu o dízimo. Mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos segundo a lei, e de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Então, meus amados, de nada adianta nós fazemos tudo isso aqui, devolver o dízimo, tá? E ser ruim de coração, ter um coração duro, igual minha filha usou esses dias, ter um coração de kiwi, é um coração peludo, né? De nada adianta você dizimar, ofertar, você vai perceber que, meu Deus, mas eu faço a minha parte, eu estou devolvendo o meu dízimo, eu estou ofertando todo culto, todo tadel, toda célula, mas saiu daqui é aquela casca grossa. Então não devolva o teu dízimo e não oferte, se você tiver um coração assim. Porque simplesmente você está jogando o seu dinheiro fora. Aí sim, porque Deus não vai aceitar isso aí de você, de forma alguma. Por isso que o princípio de Deus nasce aonde? No coração.
Então nós temos que o nosso coração puro e prostrado diante de Deus para poder fazer essa parte e receber a bênção. Amém? Lucas e Hebreus, no Novo Testamento, também falam sobre o dízimo. Lá em Gálatas 3:13, nos fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Né? E como nós analisamos quais são os mandamentos do Antigo Testamento que tem que ser levado como lei e regra no Novo Testamento? Todo aquele mandamento que se repete, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Amém? Porque Jesus Cristo, com a vinda de Jesus Cristo, na verdade, teve muitas leis que ele aboliu. Só que teve muitas outras leis que ele ampliou. Ele não removeu, mas ele ampliou. Ele abrangeu mais ainda com a vinda dele. E então todos os mandamentos que se repetem no Antigo Testamento e no Novo Testamento é um dever sagrado nós cumprirmos. Não é uma obrigação, porque Deus não nos obriga a nada. Esqueci de falar no começo que, na verdade, Deus, para você ter uma noção, Ele não nos obriga nem a nós sermos abençoados. Não. Nós só seremos abençoados por Ele se nós desejarmos. Então Ele não nos obriga a sermos abençoados. Nós só seremos se deixar Ele ser abençoado. Amém? Na igreja primitiva, existiam os pais da igreja primitiva. Se alguém quiser, de repente, pesquisar esses livros desses grandes homens de Deus, esses grandes teólogos, eles ensinam exatamente essa parte, o que devemos, sobre as leis abolidas e as leis ampliadas, né? Eles ensinam que nós não precisamos mais guardar o sábado, né? E ensinam também que o dízimo, olha só, o dízimo é o mínimo que nós fazemos para honrar a Deus. Isso é o mínimo, não é uma obrigação, é com amor, só que é o mínimo que nós podemos fazer para honrar a Deus. Citar esses nomes, né? Basílio de Cesareia, Hilário de Poitiers, Jerônimo, um grande teólogo, Ambrósio, João Crisóstomo, Agostinho, e um dos mais relevantes aqui, Irineu. Por que mais relevante? Discípulo de Policarpo. Quem é Policarpo? Discípulo do apóstolo João. Então ele é uma segunda geração de apóstolo depois de Cristo. O discipulador dele foi discipulado pelo apóstolo João. Entendeu? Então, olha a proximidade, né? Ele disse que Jesus Cristo não aboliu o dízimo, mas sim ampliou. Cristo ampliou o leque. E disse que os fariseus dizimavam cuidadosamente, porém com os outros 90% eram avarentos e não ajudavam os pobres. Aquela parte que eu falei, de nada adianta você trazer o seu dízimo, você ofertar na casa do Senhor e ver o teu irmão passando fome e não ofertar um prato de comida. Ver seu irmão passando necessidade e não chegar na vida do teu irmão e falar o que você está precisando. Meus amados, isso não é só por nossos irmãos da igreja, tá? Que para ofertar na vida do irmão da igreja é muito fácil. É muito fácil. Agora, para uma pessoa que já te fez mal, uma pessoa que já te ofendeu, esse sim, Deus se agrada muito mais. Claro, Deus se agrada com o que você faz para o seu irmão da igreja, com toda certeza. Só que aquilo que você faz para quem não te fez bem, esse sim. Ali está seu coração. Amém, meus amados? Então, façamos isso com amor. Com amor. Agora vamos falar um pouquinho...
deixa eu ler aqui, lá em Lucas 14:33, Jesus Cristo falando: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O que eu vejo, né, que Cristo está falando aqui, meus amados, por exemplo, hoje eu sou proprietário da empresa que meu pai fundou, só que ela não me pertence, não é minha. Vivo do melhor que ela pode me dar? Com certeza. Com certeza. Tenho um carro bom? Tenho. Compras roupas boas? Com certeza. Porém, nada é meu. Nada me pertence. Tudo pertence a Deus. Eu sou apenas uma ferramenta na mão dele. Então é isso que Cristo nos pede em Lucas 14:33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, amados, que nós aprendamos a administrar somente o que pertence a Deus. Nada é nosso, tudo é por Ele e para Ele, para a honra e glória do nosso Senhor. Lá em 2 Coríntios 1:20, fala sobre as promessas do Velho Testamento, que da mesma maneira que as leis no Antigo Testamento valem, muitas leis valem até hoje, as promessas do Antigo Testamento permanecem também no Novo Testamento. Amém? Então, em 2 Coríntios 1:20, diz assim: porque todas, aqui está escrito todas, como diz nosso pastor, todas as promessas de Deus, nele temos o sim. Nesse contexto diz quem é esse nele? É Jesus Cristo. Por isso também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Amém, meus amados? Então, sem Cristo não vamos ter nada. Sem Cristo nós não temos o sim. Sem Cristo nós não temos o amém. Por nossas mãos nós vamos conquistar alguma coisa? Vamos, só que vazias e mortas. Meus amados, aqui no momento de louvor, trouxeram um louvor que ele toca muito em mim. Eu estava me segurando para parar de chorar para conseguir subir. Tudo é por Ele. Tudo é para Ele. Nada somos sem Ele. Pertencemos a Ele. Os nossos passos pertencem a eles. Os nossos planos têm que pertencer a Ele. Malaquias 3, 6. Malaquias 3, 6 e 7, de 8 ao 12. Porque eu, o Senhor, não mudo por isso. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Aqui Cristo está falando assim que se eu não tivesse, se eu mudasse, eu já estava frito, querido. Você já não existia mais. 7. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos. Estatutos, no hebraico, um princípio de comportamento normal para os filhos de Deus. Aqui na verdade, Cristo, ele está... Rapaz, quando apaga essa luz é mais temeroso. Aqui, Cristo, ele tá meio indignado, né? Porque Caim devolveu o dízimo, Abel não. Então ali já começou uma quebra de princípio, de estatuto, né? Vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos.
Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês serão amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? A nossa igreja, amado, onde Deus, onde o Espírito Santo, Jesus Cristo é entesourado. Então tragamos as nossos dízimos, as nossas ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, onde entra essa parte de nós temos que manter o prédio, nós temos que manter um ar-condicionado ligado, a luz acesa, todo esse equipamento de som, todos os irmãos que vivem para a obra e da obra, tem que ter fundos, tem que ter dinheiro envolvido nisso. Então traçamos os nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Amado, essa parte aqui do ponham-me à prova é um negócio que toca muito em mim, porque assim muitas vezes, infelizmente, nós ofertamos por barganha. E nós pegamos somente essa parte aqui. Então eu vou ofertar esse valor que Deus fala que vai se multiplicar 100 vezes mais na minha vida, porque eu quero 100 vezes mais esse valor. Não faz isso não. Não barganhe a sua oferta. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. 11. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Então ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e viva o melhor de Deus. Amém? Dízimo fala da 10ª parte. É uma prova também para nós. Todos aqui respondam em voz alta, tá? O número 10 na Bíblia fala de provação. Fazer uma prova. É uma pergunta, vocês respondem, tá? Quantas pragas que foram lançadas contra o Egito? Quantos mandamentos que Deus escreveu no monte e entregou a Moisés? Mais alto, galera. Quantas vezes que Deus testou os israelitas no deserto? Quantas vezes que o salário de Jacó foi mudado? Quantos dias o profeta Daniel foi testado? Quantas virgens foram colocadas à prova em Mateus 25? Quantos dias de provação são mencionados em Apocalipse? Quantos discípulos Jesus tinha? Ah, a galera tá ligada. É uma brincadeirinha só para descontrair. Mas vocês viram quantas vezes o número 10 é colocado em provação? Entendeu? Então aí, que prova é essa? Todo dia 1º. Para muitos, dia 5. 5º dia útil. Que prova é essa? Quero ler 2 Crônicas 31, do 4 ao 10. Aqui o rei Ezequias dá uma ordem, porque ele percebe que os levitas estavam sem mantimento, e os levitas eles viviam para a obra de Deus, né? Então 2 Crônicas 31, do 4 ao 10, diz assim: além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que estes pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Trouxeram também
em abundância os dízimos de tudo. Os filhos de Israel e de Judá, que moravam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas, e dízimos de coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês, acabaram. Quando Ezequias e os príncipes chegaram e viram aqueles montões, bendisseram o Senhor, o seu povo de Israel. Ezequias fez perguntas aos sacerdotes e aos levitas a respeito daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo. E esta grande quantidade é o que sobra. Então, meus amados, olhe quão grande as bênçãos de Deus, a partir do momento que nós fazemos isso de verdade com o coração. Deus, Ele vai derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de nós. Então tragamos tudo o que há de primeiro para a casa de Deus, para que nela haja o mantimento. Que os nossos líderes irão viver. Amados, o que eu quero passar é só que Deus, Ele quer o nosso coração. Ele quer... Eu glorifico a Deus, irmãos. E assim, num casamento, por que o casamento é formado por duas pessoas? E quando um está fraco, o outro está forte. E essa questão de dízimos e ofertas, eu creio, eu sei, e pega muito num casamento. Porque pode acontecer, eu já vivi isso, irmãos. Um quer, outro não quer. Um abre, outro retém. Então esse princípio, ele tem que nascer, primeiramente, claro, no coração de Deus, só que no coração do casal, no coração do casal, que a partir do momento que nós casamos, nós viramos um só, nos tornamos um só diante de Deus. Então, querida e amada irmã, seja a coluna do seu marido. Que mulher de joelho, casa de pé. Varão valoroso, guarde o seu olhar para sua esposa e entregue o seu coração a Deus. Amém? Como que você cuida da noiva de Cristo? Não cuide com as suas obras. Cuide com o que há de melhor em você. Porque quem é a noiva de Cristo? É a igreja. Amém? Muito obrigado.